Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Marli e eu espero que vocês estejam bem. Hoje nós vamos para mais uma atividade de geografia. Nós vamos dar continuidade à atividade 1, que fala sobre os processos eleitorais. E vocês já entenderam que o processo eleitoral faz parte de um processo democrático dentro de um país. Na atividade, vocês escreveram juntamente com a família o que vocês entenderam por democracia. E a partir daqui, nós vamos entender ainda mais sobre esse processo, sobre a palavra democracia, a partir dessas definições. Então, vamos lá. Desta maneira, a palavra democracia corresponde ao significado: força ao povo ou poder ao povo. Se buscarmos a compreensão de seu significado no dicionário, encontraremos as seguintes correspondências. Vocês vão ler juntamente comigo, com o livro de vocês em mãos, aberto na página 180, o livro Trilhas de Aprendizagens, volume 2. Então vamos lá? Primeiro, democracia é o governo em que o poder é exercido pelo povo. Olha só que bacana. Segundo, é um sistema governamental e político em que os dirigentes são escolhidos a partir de eleições populares. O Brasil é uma democracia. E que bom, hein? Terceiro, regime que se baseia na ideia de liberdade e de soberania popular. Quarto, regime em que não existem desigualdades ou privilégios de classes. A democracia, em oposição à ditadura, permite que os cidadãos se expressem livremente. Nação ou país cujos preceitos se baseiam no sistema democrático. E logo aqui embaixo, na mesma página 180, tem uma definição, a origem da palavra. Então, a palavra democracia tem origem no grego. Democratia. Se dividirmos a palavra, entenderemos seu significado. Então, demos é igual a povo, mais kratia, que significa força e poder. Olha só que bacana. E aqui tem mais um texto, um trechinho de um texto, na página 181. Vamos ler juntamente com a professora. Democracia pressupõe a participação das pessoas na tomada de decisão. Dessa maneira, podemos entender que alguns procedimentos são democráticos quando há o envolvimento das pessoas nas tomadas de decisões. Podemos entender como processos ou espaços democráticos aqueles que podemos opinar, sugerir e até mesmo tomar decisões a partir das ideias de cada um no local discutido. Pensando nos conceitos apresentados, reflita sobre os seus significados e registre abaixo como se dá a democracia nos ambientes abaixo. Agora vamos testar os conhecimentos de vocês. Então, na letra B, o exercício pede o seguinte: na sua escola, você percebe processos democráticos? Se sim, explique como. Tente se lembrar se há grêmio, como é a sua participação nele, ou se as decisões da sala de aula são tomadas no coletivo, por exemplo. Então, aqui nessa resposta, vocês vão ter que puxar aí da memória como que foram os anos escolares de vocês dentro da escola. Então, você consegue colocar aqui algum exemplo de algum processo democrático que vocês participaram dentro da escola? Então, você já participou de algum grêmio, já participou de alguma assembleia, participou de a eleição, por exemplo, da escolha de um representante da sala, ou uma simples eleição para escolher um filme preferido da turma, ou uma brincadeira preferida da turma, ou já fizeram combinados a partir das falas dos alunos e se estabeleceu regras e combinados para a sala. Tentem lembrar dentro da escola de alguma situação que vocês passaram, que vocês vivenciaram, que vocês experienciaram, que reflete esse processo democrático. E aí escrevam aqui nessas linhas.
Na letra C, diz assim: agora vamos refletir sobre processos democráticos fora do ambiente escolar. Converse com seus familiares e registre abaixo em quais situações da sociedade vivenciamos processos democráticos. Agora, a visão ampliou um pouquinho. Então, fora do ambiente da escola, em que outros locais você consegue identificar esse processo democrático? Então, assim, você acha que as eleições, por exemplo, é um processo democrático? Está fácil, né? Seria um exemplo. Os plebiscitos, os abaixos assinados, de repente para mudar uma situação do bairro ou da cidade, ou apenas uma enquete entre a vizinhança, entre as pessoas do bairro, para saber o que necessita de melhorias. Enfim, converse aí com a sua família e vê o que vocês conseguem identificar de processos democráticos no bairro, na cidade, no estado, no país em que vivemos e escreva aqui todos os exemplos que vocês lembrarem. Combinado? Então vamos lá. Quando falamos do processo democrático em situações eleitorais, por exemplo, estamos iniciando a conversa sobre eleições de cargos competentes aos poderes públicos, federais, referente ao país, estaduais, referente ao estado, municipais, referente ao município. É um processo democrático porque as pessoas colocam suas opiniões e escolhas por meio do voto nas urnas e desta maneira escolhem os seus representantes no governo. Qual é a origem do processo das eleições no Brasil? Você sabe? E quais são as pessoas que podem votar? Bom, para falar sobre isso é a próxima atividade. Então, até a próxima e nós vamos continuar com esse tema, vamos continuar com esse assunto no próximo vídeo. Beijos, beijos e tchau, tchau. Bons estudos!